O colunista do UOL e âncora da Band News, Reinaldo Azevedo, esculhambou Roberto Campos Neto. Ele denunciou o ataque de especulação do presidente do Banco Central, tá certo? E defendeu o presidente Lula. Quem diria, hein? Reinaldo Azevedo. Vivemos para ver. São as informações que nos traz o nosso Pedro Zambarda. Vamos lá. Funciona melhor se eu colocar o Pedro Zambarda na tela. Oi, Pedro. Tudo bem, querido? Não, é muito louco isso, né, mano? Eu fico lembrando o Reinaldo Azevedo que era esquerda e comunismo e nazismo são a mesma coisa. A gente lembra, viu, Reinaldo, que você escreveu no verão passado. Mas, pô, as pessoas podem melhorar, né? As coisas podem melhorar muito, assim. O Reinaldo, na verdade, eu sou um leitor da coluna dele no UOL há algum tempo até, trago para comentários no meu canal, e eu achei interessante, assim, quando ele chama o Roberto Campos Neto de Superman da Faria Lima. Esse apelido é muito bom, né? Aí ele bota até a foto do desenho. Eu acho que é daquela versão meio jovens da DC, do Super-Homem. Ele colocou ali na foto da coluna. Mas é o Superman bem Mauricinho, assim, bem Faria Limer, que ele botou na tela. O Superman é meio Mauricinho mesmo, né? É bem sempre coxinha, foi, né? Sempre foi. Ele faz essa comparação, Ana, para lembrar daquele Super Moro inflado. Não sei se você quiser colocar a coluna na tela, que é uma boa pra deixar a foto pra turma ver. Mas é aquele Super Moro inflado. O Reinaldo faz uma crítica muito precisa nessa coluna e em outras colunas dele, que é assim, a gente precisa ficar atento. Se num outro corte aqui do Meteoro eu falei pra vocês que muito provavelmente o Bolsonaro vai ser preso, os caras que estão sendo preparados para ocupar esse espaço é o Tarcísio de Freitas, é o Roberto Campos Neto. Eles estão fazendo aí praticamente um governo paralelo na Faria Lima, gente. E para fazer ataque especulativo contra o presidente Lula. O Reinaldo, que nunca foi um cara de cobrir economia, ele fez até uma coluna bem interessante, que ele analisou, por exemplo, a entrevista que o Lula deu para o UOL recentemente e desmentiu uma mentira que, inclusive, foi propagada pelos próprios veículos do Grupo Folha, assim, que o dólar teria subido absurdamente por conta da entrevista que o Lula deu para a imprensa. Então o Reinaldo tá defendendo muito, assim, o presidente Lula, tá defendendo realmente essa questão dos ataques covardes da especulação. Por quê? Por que o Lula tá tão preocupado com o Campos Neto? Por que o Reinaldo Azevedo tá falando tanto sobre o Campos Neto, gente? Por que o nosso campo tá tão preocupado? Porque o que pode colocar a perder o crescimento econômico, até pensado pelo Haddad. O Haddad é muito criticado por setores da esquerda por coadunar com certos setores do mercado financeiro, mas o cara que pode ferrar tudo, que pode colocar a estratégia a perder, é o Campos Neto, é o Banco Central supostamente autônomo, que não existe em lugar nenhum do mundo, é os juros cada vez maiores que podem comprometer o crescimento do PIB. Então é uma briga de liberais. O Reinaldo não virou comunista porque ele tá elogiando o Lula. Bom lembrar. Oi? É bom lembrar, né? É bom lembrar, ele não virou comunista, ele segue sendo um liberal. Mas ele tá numa linha que pelo menos está privilegiando os programas sociais do presidente Lula, tá preocupado com a própria subida do consumo. Se a gente tem juros muito, muito altos, gente, o pessoal não consegue tomar crédito num país como o nosso. Então é muito complicado o que o Roberto Campos Neto está fazendo de fato mesmo. Ele é o cara que está tentando deixar o terreno pronto para que um Tarcísio seja lançado, para que outros candidatos sejam lançados, porque esse cara quer se lançar como ministro da Fazenda de um governo de extrema-direita, tá? Tá mandando currículo. Claro. Tá mandando currículo, tá mandando recado, currículo, tá fazendo viagem internacional para falar mal do governo. Ele é a pessoa por trás das notícias que a gente vê muito na imprensa corporativa, tipo, de que a economia vai mal. A inflação nunca esteve tão baixa, gente. Eu não tô dizendo que tá tudo uma beleza, os preços continuam altos, mas a inflação tá sob controle e os programas sociais voltaram. Isso é inegável, nesse 1 ano e pouco de governo. Bolsa Família voltou, Minha Casa Minha Vida voltou. E é isso que está sendo atacado por essa política especulativa, porque aí vai piorar a situação do Brasil em relação ao exterior, vai piorar a situação também interna.
Então, o Lula tem razão em atacar o Campos Neto, e bacana que o Reinaldo tá fazendo essa leitura. Porque a gente não pode esquecer, Ana, eu deixei separado aí uma outra notícia do F5, e isso é um fenômeno mesmo no nosso campo da esquerda. O Reinaldo tá com uma audiência tão grande e tá sendo ouvido por tanta gente que a Band já tá especulando de levar o programa dele para TV aberta, tá? Para Bandeirantes aberta. Então, assim, tá tendo repercussão essa opinião, tá tendo repercussão essa questão. Você pode dizer que o Reinaldo Azevedo é governista? Acho que num certo aspecto sim, sobretudo do time econômico. Mas legal que isso está sendo colocado ali em debate. Eu acho engraçado, o Reinaldo Azevedo está mais pró-governo, eu estava vendo ultimamente no UOL, do que o próprio Leonardo Sakamoto. O Leonardo Sakamoto tem feito algumas críticas. Ah lá. É isso, né? As pessoas também... E isso que é interessante também, né? Às vezes as pessoas, né? A gente tava brincando até hoje com o chat aí, né? Ah, vocês estão sendo muito parciais, vocês não escondem a sua posição e tal. E isso que é interessante também de perceber como o jornalista, obviamente, né, é uma pessoa com seu viés e sua subjetividade, e que isso também pode mudar de acordo, né, com o tempo e, enfim, com as circunstâncias. Eu acho que não só mudar de acordo com o tempo, assim, quando a gente pensa um pouco em opinião de jornalismo, Ana, tem muito a ver com visão de país. Que país que você quer ter? Você quer ter um país onde a gente tenha mais bilionários e milionários, ou você quer ter um país em que as pessoas não morram de fome na rua, em que a gente não tenha mais pessoas... Eu não digo que o Reinaldo virou um socialista, repito, ele segue sendo um liberal. Mas ele sendo um liberal que olha para causas mais humanas do que o próprio governo Lula está olhando, já é um ganho imenso, sabe? A gente tem veículos no Brasil, como o Jornal Estado de São Paulo, eu vou nomear aqui mesmo, que tem praticamente 150 anos, que é um jornal que defende o agro, que defende as castas que já são privilegiadas. Você tem a Folha de São Paulo, que por um tempo foi um pouco mais progressista, mas que está virando o Estadão 2. E é uma coisa terrível isso, assim, tá cada vez indo mais para a direita. Porque, gente, quando você tem um projeto editorial também, isso é uma coisa que ninguém fala, né, Ana? Você ser de direita no Brasil é muito mais fácil. Você puxa o saco de um cara rico, você tem anunciante, você tem dinheiro à beça, você não desagrada ninguém. Você, do ponto de vista da sustentabilidade da comunicação como negócio, é ótimo ser de direita. Vocês aí no Paraná tiveram o caso da Gazeta do Povo, né? Que cada vez mais foi ficando mais bolsonarista. Virou até uma expressão, você estava falando ali, né? Dos veículos que estão indo cada vez mais para um lado conservador. Ir full Gazeta é uma expressão. Assim, esse jornal está indo full Gazeta. Exato. E é aquela coisa, jornalismo não é para isso, gente. Jornalismo é para você relatar fatos, é para você pensar ter um ideal de mundo, se você é um jornalista opinativo. O Reinaldo, ele acabou virando essa coisa que ele virou um cronista dos nossos tempos, né? Ele teve do lado de lá, apoiou as piores coisas, teve uma inflexão no período da Lava Jato, e agora tá fazendo um caminho de volta e criticando, isso é importante, criticando o centro do poder desses caras, que é Roberto Campos Neto, que é a Faria Lima, que são as pessoas que de fato concentram poder. Quem fez Bolsonaro presidente da República foi a Faria Lima, gente. Não foi só a galera da rua. A galera da rua foi uma consequência. Eles foram colocados lá aos poucos. A galera da rua é uma massa de manobra, né? Quem manda mesmo na coisa é o pessoal do dinheiro. Que é quem lucra com o bolsonarismo, é quem lucra com o tipo de política que eles apoiam. E as pessoas acham que é sobre preservar seus valores morais, sobre a família, sobre Deus. Não é sobre nada disso. É porque a Faria Lima gosta, o pessoal que é rico fica mais rico. Ganha dinheiro. É porque alguém ganha dinheiro. E a dica não é você, bolsonarista. Não. Você, tadinho, você tá aí na rua passando vergonha só. Mas tem o Reinaldo falando do Campos Neto, deixei separado aí. Vamos lá. Não precisa mostrar o corte inteiro, mas até o minuto 3:17. Vamos lá. Tio Rei. Fala, tio Rei. Tio Rei. Todo mundo virou uma coisa meio do coração, né? A gente tem até um carinho hoje em dia. Vamos lá. Minhas caras, meus caros, se vocês forem pegar boa parte dos analistas, especialmente aqueles que falam de economia, o Brasil está indo para o buraco, né? E tudo vai ser uma tragédia e tal. Aí eles fazem aquela cara de sério, né? Assim, tal, assim, pensando. Bom,
nos 12 meses encerrados em março deste ano, em comparação com os 12 meses encerrados em março do ano passado, houve um aumento em unidades no carrinho do brasileiro que vai ao supermercado de 7,8%. 9,3% na chamada mercearia doce. Biscoito, chocolate, creme de leite. O pessoal tá falando que o som tá baixo. Tá no máximo aqui pra mim, gente. Eu não consigo. Desculpa, gente. Acho que esse corte tá meio baixo. Qualquer coisa, não sei se dá pra editar depois, mas. Vamos ver se a gente consegue. Mas agora tá no meu máximo aqui, tá? Vamos lá. Vocês sabem, né? Com essa mania, pobre ganha um pouquinho, já quer comer coisa boa. Que coisa feia. 9,4 bebidas. Água mineral, refrigerante, cerveja, suco em pó. 4,2 carne bovina. Porque houve uma queda, por exemplo, na 100 de 9% no preço, no delicioso músculo de 12%. E pasmem, 230 mil lares a mais nesse período das classes D e E resolveram comprar iogurte grego. Rapaz! Classe D e E, Reinaldo? Sim. Aqueles que ganham até R$ 3.200 por mês. Lembrando que esse pessoal compõe 50% dos lares brasileiros e pouco mais da metade da renda dessas pessoas deriva de Bolsa Família, benefício de prestação continuada, pensões, aposentadorias. Tudo isso que a turma da análise quer dar um jeito de cortar, porque considera que é um perigo para as contas públicas. E não, eu não acho que o governo deve ignorar a questão das contas públicas. Pode parar nesse trecho, Ana, que tá meio baixo mesmo. Mas é engraçado essa coisa, né? Eu entendo quem faz as críticas mais à esquerda do governo. É óbvio que a gente não vai conseguir mudar uma sociedade só pela via do consumo. Mas olha a diferença que faz, assim, poucos meses em que você tem um governo que olha um pouquinho só para a questão dos mais pobres. Eu acho que o Lula tá olhando muito pro agro ainda, que me deixa bem assustado. Mas, assim, olhar um pouquinho para a questão dos mais pobres é o cara ter o iogurte grego em casa. Concordo com você, Pedro. Assim, eu sei que não é a solução para tudo, né? O consumo, mas não te dá um quentinho no coração quando você fala assim, pô, né? As pessoas estão tendo acesso, né? Sim. E aí tem duas questões, assim. A primeira as pessoas terem acesso muitas vezes incomoda moralmente muita gente que acha que o pobre não pode ter acesso às mesmas coisas, porque senão elas perdem valor, que é o tradicional. Para mim, toda essa coisa veio das pessoas incomodadas com o aeroporto. Sim. Porque o aeroporto... Rolezinho em shopping. Rolezinho em shopping. Antes do aeroporto, rolezinho em shopping. Quer dizer, o pobre tendo acesso aos meus lugares não pode, né? E a outra é uma consequência mais profunda, né? Também do pobre ter acesso, que é o pobre não se sujeitar a ser humilhado, a ser explorado, a ser, né, a não ter direitos. Quer dizer, é perigosíssimo, né, para a galera que manda e explora e tira os direitos das pessoas e que ganha muito dinheiro arrancando os direitos das pessoas. É perigosíssimo que as pessoas percebam que podem viver uma vida melhor, né? Para elas precisam mesmo. É o tipo de gente que vai dizer, puxa, o desemprego está muito baixo. Isso aí é um problema. Pois é, tem que desempregar mais para poder pagar menos. Exatamente, porque as pessoas não querem mais trabalhar hoje em dia, né? É o que o Lucas Silva fala aqui, né? A questão nem tanto é o consumo, mas a dignidade, né? Dignidade. Foi tirada a dignidade das pessoas nesses últimos anos, né? Totalmente. E é isso que é o cerne do debate, entendeu, gente? O Roberto Campos Neto é um personagem menor. É parente do economista ultraliberal que é o Roberto Campos, que é um cara que só defendeu o neoliberalismo,
é um personagem menor, mas ele representa esse povo que não gosta de pobre, sabe, Ana? E que se apertar muito, o cara veste camisa verde e amarela e apoia as piores coisas. Aham. Pô, o corte tá comprido agora, mas assim, eu vou dar um toque. A gente tem que se ligar muito, peço para as pessoas se ligarem também, quando se fala dessa questão do Roberto Campos Neto e do Banco Central, muitas vezes vem se usando o termo autonomia. O Lula é contra a autonomia do Banco Central, que muitas vezes as pessoas nem entendem exatamente o que significa, mas recebem uma mensagem subjetiva, que é, não, ele está tirando autonomia, só pode ser uma coisa ruim. Só pode significar uma coisa ruim. Não, o Banco Central autônomo é bom, sabe? E esse termo vem sendo muito usado, assim, principalmente assim, no comentarismo mais liberal, assim, vem sempre essa coisa, não, porque está atacando a autonomia, a independência Sendo que do o Banco cara Central. tá atacando a economia, tá atacando o pobre consumindo mais, Exatamente. tá atacando isso. E assim, a gente não pode ter um presidente do Banco Central que faz esse tipo de coisa. Um presidente do Banco Central que está atacando as pessoas mais pobres, né? E quer que elas tenham menos dinheiro. Você, inclusive, que está assistindo, tá? E que os ricos lucrem mais com especulação, que é disso que juros se tratam. É verdade. É isso aí. Ficamos por aqui, Pedro Zambarda? Ficamos por aqui, senão a gente vai fazer um corte de meia hora. Vamos lá. Beijo, chat. Volto em instantes apenas para dar um tchau.